Glorificado seja o nome do Senhor. Está aqui esta palavra, meus irmãos, aonde Deus ele está falando no final do verso do capítulo 5, ele está dizendo aqui que o próprio Deus, ele matou muitas pessoas, ele matou muitos seres humanos, porque por irresponsabilidade, por falta de amor, por falta de obediência, por falta de temor. O próprio Deus. Hoje em dia é difícil nós vermos isso, porque Deus, hoje nós vivemos no tempo da graça. Deus ele não quer matar, Deus ele quer nos salvar, mas muitas pessoas estão caminhando a caminho de morte com seus próprios passos. Naquele tempo não, naquele tempo existia uma lei severa, aonde se a pessoa não cumprisse aquela lei da forma a qual o Senhor determinou que se fizesse, Deus ele matava, irmãos. Imagina nos tempos de hoje, se essa lei ainda existisse, quantas igrejas estariam vazias? Porque são tantos falsos profetas em cima do púlpito, são tantas pessoas que dizem estar na igreja, dentro de uma igreja, mas não está nada, brincando com a presença de Deus. Olha o tanto de gente que não poderia estar sendo mortos pelo próprio Deus. Mas Deus ele quer salvar, Deus ele quer libertar, Deus ele quer transformar, Deus ele quer resgatar. Aquele que estava acontecendo naquela cidade, Deus levantou Oséias para falar com aquela cidade: ei, você está no pecado, ei, Deus não está se agradando, ei, para de idolatria, ei, para de cometer esses atos, porque não está agradando a Deus. E Oséias se levantou no meio daquele povo para profetizar, assim como João Batista, o arrependimento. João Batista, aleluia, ele veio e pregou arrependimento antes da vinda de Cristo, antes da vinda do Messias. E Oséias também da mesma forma ele pregou arrependimento daquela cidade, para que elas afastassem da idolatria, se afastassem do pecado, se afastassem do erro e se tornassem para Deus. Porque Efraim é uma cidade abençoada, é uma cidade a qual o próprio Deus abençoou. Efraim significava prosperidade, mas só que o próprio povo ali naquela cidade de Judá, ali eles começaram a adorar deuses estranhos, começaram a fazer coisas que não agradaram a Deus, e acabou se tornando Efraim em maldição, aonde Deus, o próprio Deus começou ali, né, a tirar vidas, porque o povo não estava agradando a Deus, o povo estava andando fora do caminho. Mas no verso 15 diz Deus aqui: irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam a culpa e busquem a minha face. Deus estava dando ali a oportunidade para aquele povo, para que se voltasse, se arrependesse, né, a buscar a presença do Senhor verdadeiramente. Deus ele se arrependeria, ele se voltaria, né, daquilo que ele falou que faria. Se Deus disse que destruiria, se ele se arrependesse, voltasse e parasse com as práticas iníquas, Deus ele perdoaria. Assim como Deus perdoa a mim, assim como Deus perdoa você. Sabe por quê? Porque Deus ele é amor desde o princípio até o fim. Deus continuará sendo amor. Só que muitas das vezes as pessoas querem pregar, querem falar que Deus é amor, mas esquece do versículo que diz que Deus é fogo consumidor, que Deus é justiça. Aleluias. E se Deus é justiça, ele não compactua com nada de errado. Meu Deus, aleluia. Então quando Deus vê o erro, ele nos alerta. Ele alerta o homem, ele alerta a mulher, para que o quê? Para que voltem, se arrependam, para que o quê? Que não sejam consumidos, não mais pela mão de Deus, mas sim pelos nossos próprios atos. Porque cada vez que a gente comete um erro, cada vez que a gente comete uma injustiça, cada vez que a gente faz algo que desagrada a Deus, nós mesmos estamos nos condenando à morte. Nós mesmos estamos caminhando ao passo do inferno. Aí muitos vêm falar: ah, é Satanás, é o diabo, é isso que está fazendo. Sim, Satanás ele veio para fazer isso, mas o Satanás ele não te obriga a fazer nada, ele não me obriga a fazer nada. Ele coloca pratos, ele coloca oportunidades, ele coloca chance, ele faz várias coisas para poder nos levar para o caminho dele. Mas só que Deus ele nos deu essa estratégia. Deus ele nos deu a alma, ouvir a voz do Espírito que está ali ao nosso lado o tempo todo dizendo: vai, não vai, faça, não faça, pare, continue. Mas nós queremos ouvir, queremos ouvir a nós mesmos. Deus fala: não vai, nós não, eu vou, mais um pouquinho. Deus fala: não faz, eu não vou fazer, eu vou ir. Aí a gente está caminhando com nossos próprios passos a caminho de ruína, a caminho de perdição, e Deus está lá falando: eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero te resgatar, eu quero salvar a sua casa, eu quero te dar um trabalho melhor, eu quero fazer o melhor na sua família, mas você não está ajudando, você não está me ouvindo, você não está me seguindo.
Que muitas das vezes a gente está na casa do Senhor de segunda a domingo, de domingo a segunda, e pensar está tudo bem. Mas só estamos na casa do Senhor, mas o que nós estamos fazendo para o Senhor? O que nós estamos fazendo para o Senhor? Estamos abrindo mão de algo para o Senhor? Estamos sendo gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito? Ou estamos vindo na igreja simplesmente para falar, eu vou na igreja, eu sou crente? Ser crente não é somente vir na igreja. Ser crente não é simplesmente falar, eu aceitei Jesus. Ser crente não é simplesmente andar com a Bíblia na mão. Ser crente é andar diante da palavra do Senhor em amor, em espírito, em verdade. A palavra mais falada, mais certa é obediência. Quem obedece a Deus, sim, é crente. Tem muito crente fora da igreja que é crente, porque pode não estar dentro da igreja, mas obedece a Deus. Às vezes você pode escandalizar ouvindo isso, mas é verdade. Tem muita pessoa que não vai na igreja, não frequenta, mas ama, mas não comete os pecados que muitos cristãos dentro da igreja estão cometendo. Não comete as idolatrias que muitos cristãos dentro da igreja estão cometendo. É certo? Não é, porque é certo é estar na casa do Senhor, compartilhando da palavra do Senhor, compartilhando do alimento, esse alimento que Ele nos dá a todo culto, a cada reunião, a cada união, dessa qual o pastor até falou aqui agora há pouco, né? Com mão suave, que a gente viva em união uns com outros, né? Compartilhando de experiências, compartilhando de testemunhos, né? Para a edificação do outro. Isso é agradável, isso é aceitável a Deus. E é isso que todo cristão, todo crente que se diz crente dentro da casa do Senhor teria que fazer. Mas muitos não querem fazer dessa forma. Muitos querem simplesmente estar aqui para falar que está em qualquer igreja para falar que está, mas e para Deus? O que está sendo feito? Aleluia, glórias a Deus. No verso 1 do capítulo 6 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Deus, Ele trabalha de uma forma muito diferente. Às vezes a gente pensa que entende o trabalhar de Deus, mas a gente não entende. Uma certa vez eu ouvi um áudio que falava que eu não tenho que entender o agir de Deus, eu tenho que aceitar e viver o agir de Deus apenas. Porque quando a gente quer entender o agir de Deus, irmãos, a gente não consegue. A gente fica doido, a gente fica maluco, a gente não consegue fazer nada porque as coisas de Deus são sobrenaturais. Alguém sabe explicar da onde que surgiu Deus? Alguém sabe explicar? Para entender a Deus, primeiramente teria que saber da onde que Deus veio. Alguém tem essa explicação? Você já teve essa afirmação em algum estudo, em algum jornal, em alguma coisa? Não. Então nós não temos que entender o agir de Deus, nós temos que apenas viver. E se Deus está falando viva assim, é para viver dessa forma, porque Ele sabe o melhor para mim e o melhor para você.